Ele está desmistificando aí muita coisa, mostrando o que tem em cada embalagem, qual é a diferença de um produto pelo outro, em relação ao outro, qual é a diferença de uma marca para outra, por que a gente paga mais caro em uns. Enfim, a gente realmente precisa ficar muito atento a tudo isso, porque às vezes a gente está sendo enganado, às vezes a gente está comprando algo achando que está fazendo um grande feito e nem está. Então hoje eu recebo esse querido que está fazendo o maior sucesso, é gastrólogo, educador em alimentação saudável e chefe de cozinha, Davi Laranjeira. Seja bem-vindo. Um prazer. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. Sensacional. Muito obrigada. Muito bom que você esteja aqui com a gente, que seja a primeira de muitas vezes, porque isso aqui é só um cheirinho, dá pra falar de muita coisa, muita coisa. A gente acompanha seu Instagram e fica assim, uau, não acredito que eu nunca prestei atenção nisso, né? Sim. Aqui a gente tem o básico, que eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já comprou, não necessariamente com essa carinha, com essa marca, né? Que a gente escondeu os rótulos, o nome, mas eu acho que todo mundo acaba comprando de uma certa forma. Sim, né? Exatamente. São coisas do nosso dia a dia e, assim, só esclarecendo, aqui a gente não vai falar mal de nada, a gente vai falar a verdade, a gente vai ler o que está escrito ali, vai desmistificar e, assim, o fundamento disso no Brasil, porque eu trouxe até produtos de outros países e tal. Tem algumas questões por que isso acontece mais fortemente no Brasil. Primeiro, legislação. As legislações vão sendo afrouxadas com o tempo, porque você vai buscar legislações antigas, tinha um padrão alto de consumo, até porque começou na Europa, começou nos Estados Unidos, então quando ia montar a legislação aqui, se baseava nas legislações de lá. E outra coisa é a carga tributária, que é absurda, é uma coisa assim, por exemplo, só no chocolate aqui no Brasil é 40%. Por isso que os chocolates são tão caros? Mas um dos motivos, Esse daqui, inclusive, dessa marca aqui, meu Deus do céu, é um rim. Sim, mas assim, ele é de verdade, pelo menos, né? É diferente daqueles outros? A gente vai mostrar aqui. Podemos já mostrar? Por favor, eu quero saber. Ó, uma das coisas do chocolate, a gente tem uma marca nacional e uma marca internacional. Ambas são do mesmo país, né? De origem, os chocolates. Eu fui na Bélgica e trouxe um chocolate da Bélgica, de uma mesma marca que tem aqui no Brasil, fiz um vídeo e comparei os dois. Então, do chocolate, a coisa mais óbvia que eu indico para as pessoas olharem, porque isso é uma questão que falam muito. Davi, como que eu olho, como que eu sei, como que eu escolho, tal marca é boa, tal marca não é boa? É o seguinte, lá na legislação europeia, na Bélgica, na Suíça, na França, na Itália, na Alemanha, eles não permitem a gordura hidrogenada, a gordura vegetal hidrogenada. Então, quando você ler na embalagem gordura vegetal, é a gordura vegetal hidrogenada. Então, quando você ler algum chocolate, por exemplo, esse daqui, que é um nacional que está escrito aqui, ó, ingredientes: açúcar, leite em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, gordura vegetal. Ele já não é de alta qualidade, você vai ver que tem mais de 10 ingredientes. Já é o etc. quinto ingrediente, ou seja, pela ordem, tem bastante gordura aqui. hidrogenada aqui. Exatamente. E aí, isso daqui entra na categoria de ultraprocessado. Comida de verdade é o que a Clariana tá mostrando ali pra gente. E eu também não faço terrorismo, que nem você falou. Isso aqui tá dentro do nosso dia a dia. Eu sou chocolatra, eu como chocolate todo dia. Mas então agora eu já tô entendendo que esse daqui não é a minha melhor escolha. Não é a sua melhor escolha. E aí você tem esse daqui. Eu fui numa grande rede de supermercados aqui do lado, nacional, e não tinham marcas nacionais de chocolate bom. Ou seja, tem chocolate bom feito no Brasil e eles não estavam lá dentro desse supermercado. Então fica aqui minha sugestão ou minha crítica de terem nacionais. Eu quero saber quais são essas marcas boas. Ó, do Brasil, uma que eu recomendo, que é de uma amiga minha que se formou comigo, ela pode vir aqui, inclusive, dar uma aula de chocolate, da Luísa Abram. Ela faz um chocolate incrível, de cacau selvagem, não tem nada de gordura hidrogenada, não tem nada... Mais outro, um popular, assim, que possa vender no supermercado, que todo mundo conhece. Olha, todas as marcas têm alguma linha que é boa. Todas as marcas, a Nestlé, a Lacta, mesmo a essa Hershey, que é Nestlé, essa daqui. Isso. Vai ter uma sem gordura hidrogenada? A Cacau Show, alguma linha deles tem. Hidrogenada? Alguma linha deles tem. Se você ler que não tem gordura vegetal, é o ideal. Esse aqui, por exemplo, vou ler. Açúcar, manteiga de cacau, leite em pó, massa de cacau, lactose, leite em pó. Não tem gordura vegetal. Então, isso é o primeiro indício. Só tem coisa boa. Que a gordura vegetal é isso aqui, ó. Esse é o primeiro ultraprocessado que existiu na história da humanidade. E depois ele foi o primeiro ultraprocessado produzido em larga escala. Isso começou no século XIX e no século XX ele começou a ser produzido em larga escala nos Estados Unidos, etc. É a margarina. A margarina é a pura gordura vegetal hidrogenada. E aí, algumas leis que mudaram no Brasil e disseram, não pode mais gordura trans, não pode mais gordura hidrogenada. Eu vou ler aqui o que está escrito.
óleos e gorduras vegetais totalmente hidrogenadas. É o primeiro ingrediente. Tá escrito aqui assim, tipo, tá escrito aqui dentro. Então, essa gordura vegetal, que a margarina, eles põem soro de leite, eles põem algum aromatizante para lembrar o leite, para lembrar a manteiga. É ela que ela vai permeando em todos esses produtos, eles vão colocando para dar volume, para dar textura, e é um ultraprocessado que faz muito mal para a saúde. É isso que eu ia te perguntar. Faz muito mal para a saúde, tanto é que foi proibido em vários países. Vários países, vários países. E isso daqui, vamos supor, eu consumo em pequenas quantidades, etc. Eu vi um nutricionista, um médico, alguém falando da margarina que mudou. Sempre eles vão mudar alguma coisa, eles sempre vão tentar mudar, eles sempre vão ter uma nova pesquisa, alguma coisa diferente. Aí uma hora é hidrogenado, outra hora é interesterificado, uma hora é isso. Só que você vai ler aqui, tem quase 30 ingredientes. A manteiga tem 2 ingredientes. Creme de leite e sal. Então, assim... Aí tem gente ainda que fala, eu gosto de manteiga, mas eu tô usando a margarina porque é mais saudável. Não, é assim... Mas existe esse mito, você já deve ter ouvido falar isso. Já ouvi. Cadê a Clariana, ela tá aí? Já ouvi. Volta já, porque aí eu vou perguntar pra Nutri. Porque, gente, eu não sei da onde surgiu isso, né? É impressionante. Olha... As pesquisas que eles fazem, modernas, enviesadas, essas pesquisas, muitas delas são patrocinadas por grandes indústrias de alimentos. E aí você vê o instituto de pesquisa, alguma coisa assim. Quem é que trabalha lá? Quem é que está encabeçando? Você vê que ele já passou ou tem alguma ligação com alguma grande indústria. E aqui a margem de lucro é absurdamente alta, porque para você... ter uma vaca, cuidar dela, bem-estar, esterilizar, o leite você pasteurizar, transportar, depois fazer a manteiga, é muito caro e a margem de lucro é muito baixa. Tanto que você não vê campanha de publicidade na rua, em jornal... De manteiga. Você não vê margarina. De margarina. Até a família é margarina. Exatamente. Olha. Então, é assim... Isso aqui tem 30 ingredientes, o outro tem 2, naturais. Você não precisa fazer nada artificial, você não precisa ultraprocessar aquilo. Então, assim, fica a sua escolha e aí é isso. Aí, vamos aos outros aqui que eu trouxe. Isso daqui era um biscoito, né, que foi lançado aqui no Brasil, porque já teve aqui lá atrás, depois voltou e tal. E eles fizeram porque lá fora tem muito biscoito desse, que é um biscoito com chocolate em cima. E é chocolate mesmo. Beleza. Eles lançaram isso tudo e depois eles lançaram aqui uma nova receita. E aí passou a não ser mais chocolate, e sim uma barra sabor chocolate ao leite. Ou seja, segundo a legislação do Brasil, hoje, chocolate, para ser categoria chocolate é tipo categoria de carro. Você tem o sedã, você tem o hatch, você tem o esportivo. Tem categorias e você precisa cumprir algumas coisas. Para ser chocolate no Brasil, precisa ter hoje 25% de sólidos de cacau. Já foi que nem na Europa, por exemplo, na Suíça, na Bélgica, que é a partir de 35%, sem poder ter gordura hidrogenada. Aqui no Brasil eles foram diminuindo, até eles formarem uma barra sólida que lembra chocolate. Tem menos de 25% de sólidos de cacau. Então por isso que está escrito aqui, ó, sabor chocolate ao leite. Não é mais chocolate mesmo, não é isso aqui que está aqui em cima. É uma barra que lembra chocolate, tem um pouquinho de cacau, alguns aromatizantes, base de gordura hidrogenada e açúcar, e aí você tem aqui o sabor chocolate ao leite. Então tudo que você vir que é uma barra íntegra, não um creme, não um bolo, porque, por exemplo, o bolo ou sorvete, se eu saborizo ele vai ser sabor chocolate, sabor morango, sabor baunilha. Mas quando tem uma barra dura e tiver escrito sabor chocolate ao leite, é porque não é chocolate. E é gordura hidrogenada com... açúcar e eles põem lá um monte de espessantes e coisas para ele ficar sólido. Terrível. Em temperatura ambiente. Aí você vai, acha que tá fazendo um grande feito, compra, coloca na lancheira do filho, veneno. Não, isso daí... Aí temos o sorvete. O sorvete, que aqui no Brasil a legislação permite ser chamado de sorvete, uma mistura que eu vou ler aqui, né, que sorvete, qual que é a história do sorvete? Você pega leite, creme de leite, e lá remete na Itália, nos Alpes, que eles punham gelo quando nevava, e punham uma fruta, punham alguma coisa ou outra, depois descobriram a América, descobriram cacau, descobriram chocolate, aí começaram a saborizar, mas a base é láctea, creme de leite, leite e assim vai, e açúcar, obviamente, e tal. Esse aqui, o primeiro ingrediente já é água. O segundo é açúcar. O terceiro é xarope de glicose, mais açúcar. Depois vem um soro de leite e depois vem a gordura vegetal. E aí vem a pegadinha máxima que eles têm. Isso daqui, ó, Cláudia. 730 gramas, né? Você tem de peso líquido. E o conteúdo é de 1,5 litros de volume. Olha isso, você compra achando que tem 1,5 kg de... Não. 1,5 litro de sorvete, não tem. O que isso quer dizer? Que só tem metade daqui. O resto é ar que eles colocam. Eles injetam ar como o dobro. Você tá vendo aqui que é 730
30 para 1,5 litro, ou seja, o dobro é ar. Você tem metade disso daqui de sorvete, né, de massa mesmo. Essa metade é uma composição de água, açúcar e gordura vegetal hidrogenada e o resto é ar. Se você pega um sorvete de verdade, de qualidade, ele precisa de ar, ele precisa estar aerado, mas com 10, 20% e não o dobro, né? Agora você pensa que coisa. Aí você vai comprar esse pote de sorvete e fala, nossa, mas não deu pra nada. Claro, gente, claro. não tem 1,5 litro aqui, tem Exatamente. 730. O resto é ar. Pela madrugada, né? A gente tá sendo enganado. E outra coisa, mas é que o outro é muito caro. Não, pelo contrário. O que é sorvete de verdade, que normalmente você compra lá numa gelateria, ele vem lá no isoporzinho, se você comprar, né, a quantidade certa. É certo, você tá pagando certo. E não outra tá coisa, você comprando tá ar. pagando por alguma coisa que é nutritiva. Exatamente. Que é feito a partir do leite. A partir do leite, tem melhores propriedades nutricionais. E aí esse aqui é de flocos. Aí você fala, flocos de chocolate, né? A gente vai ler aqui, ó. Flocos sabor chocolate. É gordura hidrogenada com pozinho de chocolate. Isso aqui que tá aqui em cima, aqui dentro. Então, é isso. Outra coisa é a linguiça tipo calabresa. Então, eu fiz o vídeo que viralizou, eu falei, fui o primeiro a falar sobre isso. Esse negócio de tipo, a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, o tipo quer dizer que ele remete ao original. Esse original pode ser por uma denominação de origem. Então, por exemplo, o queijo brie, o queijo gorgonzola, o queijo grana padano, você tem alguns, o champanhe, você está remetendo a um local que é o original. Quando você tem um produto também que é o original e você faz um similar, um que lembra, que fica ali, é tipo esse aqui, o sabor chocolate. Só que aí para outros alimentos você tem o tipo. Então eu tenho a linha calabresa, que você vai só carne de porco, você não põe mais nada de outros aditivos, você não põe proteína de soja, etc e tal. Você tem uma alta qualidade de linguiça. Quando eu ponho o tipo, aí eu começo a adicionar um monte de corante, de aromatizante, de proteína de soja e a carne mecanicamente separada. O CMS que vai estar escrito aqui. Carne mecanicamente separada, eu fiz agora um vídeo, vai ao ar no YouTube e tudo. Eu comprei aquele frango de padaria. Frango de padaria, comprei, a gente comeu todas as partes, sobrou a carcaça dele, aquele miolo dele ali e tudo. Eu pus aquilo ali pra cozinhar, desfiei ele todo, fiz um arroz com o que sobrou. Aquela carcaça que sobra, eu separei manualmente. Tem uma máquina que separa mecanicamente, carne mecanicamente separada. Separa tudo o frango. Aquela carcaça, eles moem, fazem uma massa com aquela carcaça, e aí não necessariamente é só a carcaça interna, pode ter bico, pena, unha do porco, pode ter um monte de coisa. E aí você faz uma massa daquilo. Tem problema para a saúde? Não, não tem problema para a saúde. Mas qual é o poder nutricional? Baixo. Qual é o sabor? Não tem sabor, come cartilagem. Eu como cartilagem, aquela parte de cima do frango assim, ó, da coxa, eu como. Mas não tem gosto de nada, eu só gosto do crocante. Então você precisa fazer o quê com aquilo? Você dá volume, mas você precisa pôr corante, aromatizante e você dá volume. Isso era muito usado para ração animal. E aí eles começam a colocar na nossa comida. Ou seja, eles dão um volume maior, eles aumentam o volume, barateiam o custo deles, não baixam o preço do produto e estão oferecendo algo pra gente que não tem um valor nutricional bom, não tem bom sabor, que aí eles têm que encher de corante, de aromatizante, e assim vai. Caramba, estamos lascados. Então, é verdade? É. Estamos lascados. Aí você fala, puxa, mas então como é que vai ser? Vou ter que ir, já tá caro o supermercado, vou gastar mais? Na verdade, a gente tem que fazer meio que colocar na balança, assim, o que é o gastar mais. Porque às vezes a gente está gastando, achando que está gastando menos, mas está gastando mais na farmácia. Isso, exatamente, Né? exatamente. Esse é o cálculo que eu falo. Com mais frequência. Esse é o cálculo que eu falo. Pesquisa no Google e vê nos próximos anos que vão ter investimentos bilionários em indústrias farmacêuticas no Brasil. Ou seja, eles sabem que você vai ficar doente. Eles sabem que você vai ficar doente. Que mundo é esse, meu Deus do céu? Vocês já assistiram? Eu já falei pra vocês assistirem. A Conspiração Consumista. Você já assistiu? Não, vou ver. Precisa. Vou ver. Incrível. Vou ver. Bom, dá um pouco de bode do ser humano pra gente falar assim, o que é isso? O que a gente tá fazendo com a gente mesmo, né? Mas é exatamente isso. O que a gente tá fazendo com a gente mesmo. Sim, então, uma coisa muito, mas muito séria. Deixa eu chamar a Clariana Colasso aqui, porque a Clariana, ela é nutricionista, né? E aí eu vou tirar algumas dúvidas, Clary. Você já terminou ali, né? Que a gente depois quer experimentar os petiscos. Eu também, por favor. Não é? Davi, é tudo comida de verdade, viu? Isso, Lá não ali é tem de nada verdade. processado nem ultraprocessado. Isso é ótimo, ainda bem, né? Mas, quer ver, eu tenho ouvido, e não só antigamente, muito frequentemente, pessoas falando, eu como margarina porque é mais saudável. Já recebi culinarista aqui que fala assim, eu vou fazer com margarina que é mais saudável. Eu quero quase morrer, né? Depois eu converso. Mas não é mais saudável, pelo contrário. Por incrível que pareça, Cláudia, existem sim alguns estudos científicos que estão comprovando que a margarina usada com equilíbrio e moderação podem ter
menos malefícios que a manteiga, que é mais É rica em gordura verdade saturada. isso? Mas calma, mas calma. Mas vamos ponderar em relação a sabor e em relação ao alimento de verdade. Então, a gente está realmente consumindo leite ou produtos sintetizados. Então, até meu pai me perguntou recentemente, filha, eu mudo para margarina? Qual margarina é melhor? Eu falei, pai, você continue comendo a manteiga. O senhor gosta de manteiga, o senhor não come muita manteiga. Então, por mais que alguns estudos podem ser um pouco tendenciosos, que as margarinas, principalmente quando colocam fitoesteróis na composição, podem fazer melhor aí para o nosso corpo. Mas o certo é comer pouco manteiga. Tá, mas também pode ser que essas pesquisas sejam manipuladas. São revisões, né, Cláudia? Então, assim, a ciência nunca é muito exata. Então, existem revisões. Existem vários tipos de margarina no mercado. Existem, sim, algumas que têm aditivos que podem ser benéficos para o nosso corpo, até para venderem mais. Então, assim, eu prefiro ainda a manteiga. O incrível é que a revisão só tem para margarina, né? É. E o marketing, a publicidade só tem para margarina. A manteiga não precisa se vender e não precisa de pesquisa, né? A manteiga é do leite. Eu sou fã de leite. manteiga, gente. Também. Eu gosto de manteiga. E dá pra fazer até em casa, se você quiser com leite. A gente tem essa receita. Muito legal. No nosso canal do YouTube, foi feito pela Jarda Saraiva. Tá maravilhosa essa receita, que você pode depois até saborizar a sua manteiga se você gosta. Também dá pra você pegar lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, tá? Então, a gente já tirou a dúvida aqui da manteiga versus margarina, E tem né? gente que coloca manteiga em tudo também, né, Cláudia? Pra cozinhar, no arroz, no bife, no frango. Gente, aí coloca, se possível, azeite extra virgem ou óleo vegetal. Exato. A manteiga, quando ela é colocada, tipo, pra fritar, manteiga ou margarina, ela fica... Não, vamos falar da margarina primeiro. Ela fica pior ainda do que é? Tudo que a gente eleva, todo tipo de gordura que a gente eleva a temperatura, por si só já se oxida. Então vai piorar. Não tem o que fazer. Então, por isso que a gente coloca sempre no final da preparação. Eu quero fazer uma batata sauté com bastante sabor de manteiga. Eu coloco um pouquinho de manteiga no final da preparação, que aí eu vou ter bastante sabor da manteiga E a na quantidade, batata. né? A quantidade. Exatamente. Então, eu como manteiga todo dia. Eu como chocolate todo dia. A mesma gordura da manteiga é a mesma do leite. Ah, abusado. Você come chocolate todo dia? Todo Que dia. Nós não, que né, chocolate que... Eu como todo dia, mas eu Todo como dia. aquele 70% cacau, que é... Tá bom, é uma boa escolha. Ah, mas é duro, né? Eu tava pensando esses dias. E olha que eu compro da marca boa, que é chocolate. Mas aí você vai... Duro, ele não é cremoso. Por que ele não é Então cremoso? come esse, come o cremoso, come Então, pouco, come mas- uma barrinha, um quadradinho por dia. É, do 70% cacau eu como uma barrinha também. Vou contar pra vocês. Quanto Ah. mais cacau tem, menos açúcar a gente tem na formulação. Isso Sim. é fato. Então, o que acontece? O açúcar também traz um pouco dessa maciez do chocolate. Então, se você prefere o ao leite, é melhor você comer um quadradinho do ao leite do que acabar comendo maior quantidade dos 70%. Ah, o 70% não dá pra comer maior não como quantidade. É, porque... Porque não é gostoso. Vamos falar a verdade, Eu não né? como. Aí você vai falar, claro, e os benefícios do cacau, né? Cacau é super antioxidante. Gente, a quantidade é tão ínfima que Exatamente. você pode comer o seu ao leite tranquilamente, um pedacinho por Não é o dia. cacau do chocolate que vai Exatamente. salvar a sua saúde. Ah, e eu como. E eu, Não é, pô. olha eu, aqui tão sabida, né? Mas eu como chocolate 70% cacau porque eu fico achando que vai me dar essa sensação de bem-estar da serotonina. Não? Tem outras coisas. Mas assim, Então, a gordura... Gente, eu quero mudar o meu chocolate pro chocolate ao leite. Pior é que eu tenho umas barrinhas de chocolate 70% cacau. Vai variando, Que nos né? amigos chocolates de Come Páscoa, junto. eu pedi tudo 70% Come junto. cacau. Come junto. Às vezes tem 70 que me dão, 80, eu pego ela e ponho uma outra ao leite e como as duas juntas. Ou derrete esse 70% e coloca, por exemplo, numa taça de frutas. Ai, aí fica bom Fica também. delicioso. Tá joia. Então, aprendemos um pouco mais aqui. A gente tá aprendendo a desmistificar. A Nutri tá vindo aqui com os pitacos importantes. Sorvete. Você podia falar pra gente se a gente pode tomar sorvete? Gente, o problema do sorvete é a quantidade de gordura que nele tem. E realmente essa gordura aí não é de origem do creme de leite, como na Itália, Desse né? aqui, Creme desse de aqui. leite, leite. Desse aqui. Mas o sorvete... Desse sorvete, mas tem sorvete de verdade. Exatamente. Os sorvetes de verdade, que acabam tendo um custo muito mais elevado, eles podem ser consumidos também em pequena quantidade, porque eles também Tudo têm com a moderação, energia, né? certo? Mas, ó, a Clara falou que são mais caros. Depende, foi o que eu falei. Eu acho que no final das contas não vai ser mais caro, não, porque você tem que colocar na balança. O quanto vai Exatamente. ter aqui Isso. dentro quando você compra achando que tem 1,5 litro que não tem menos O dobro da metade. de ar, né? O dobro é ar. E não
não tem nada que preste, na verdade. Exatamente, não tem nenhum benefício. Nem de sabor ele é tão bom assim, né? E você pode fazer sorvete caseiro. Dá pra fazer sorvete caseiro. A gente que já fez sorvete aqui, inclusive de chocolate, de várias coisas com creme de leite, com a banana, que dá um sabor delicioso também, uma cremosidade bem gostosa, super saudável, super barato pra toda a família. Maravilha. Dá pra fazer. E assim, esse negócio da gordura também, pra desmistificar, a gordura saturada é que vem de origem animal, que é a gordura que tem na manteiga, é a gordura que tem no ovo, no leite, na tilápia, que é uma das coisas que menos tem gordura na natureza animal, é a tilápia, mas mesmo assim, aqui tem, é gordura saturada. Então a questão da gordura é o equilíbrio da gordura, é você equilibrar a gordura. O nosso organismo precisa de gordura, o nosso cérebro funciona com gordura, ele precisa de gordura para funcionar bem. Regulações hormonais, exatamente. Inclusive. Só que é o equilíbrio, é você fazer as melhores escolhas e você não exagerar. Na hora de você fazer as técnicas, que eu falo muito da gastrologia, que é a técnica, a ciência dos alimentos, na hora de você cozinhar, usar o mínimo possível, a frigideira estar aquecida. Bom, aí é uma outra aula, mas assim, a quantidade. Claro, tá liberada por enquanto, que daqui a pouco eu quero provar essas delícias, que eu não sei se você já terminou ou não. Ah, tá tudo prontinho então pra vamos lá, vocês. que pode ficar à vontade aqui, que a gente quer provar. Me conta sobre o café. Ó, vim até com a camisa, o café não é preto. Virou uma loucura esse negócio de café. Café é de verdade, café é de mentira. E aí, me explica esse negócio. Olha, eu fui o primeiro na internet a falar sobre as categorias de café, em larga escala, porque quem produzia café bom falava, mas ali tinha as vozes minimizadas dentro do mundo da internet. Então eu fui o primeiro a falar de forma aberta e viralizou muito. O café, nós temos 4 categorias no Brasil. Então, o Brasil categoriza isso. Outros países não categorizam. Eles só têm café de verdade ou não é de verdade. O Brasil fez categorias. Eu tenho a melhor categoria, que é essa daqui, que é uma categoria especial. Então, a categoria melhor de todas é a especial. Depois, eu tenho uma segunda categoria muito boa, que é a categoria gourmet. Então, quando tiver escrito café gourmet, como categoria e não nome, porque às vezes os caras põem lá, café XPTO gourmet. Não, não é o nome, é a categoria gourmet. Aí você tem uma lá que já é ruim, que é a superior. Essa categoria superior já tem contaminações, já tem defeitos sensoriais, defeitos no grão e mais um monte de coisa. E eu tenho a pior categoria de todas, que é a categoria tradicional e extra forte. Que aí eu trouxe até aqui o café, ó, tradicional, é o que vem escrito tradicional ou extra forte. E isso aqui, segundo a norma, não sou eu que estou dizendo, pode conter pau, pedra, cascalho, sedimentos e etc. A palavra etc. consta na norma. E são tudo coisas que o nosso organismo não absorve. O nosso organismo não absorve pau, pedra, cascalho, sedimentos, etc. E aí, se você for no Google, por exemplo, semana passada saiu uma reportagem em grandes veículos de mídia de café com lixo. Lixo. Eita, meu pai do céu, gente, olha que coisa séria. Então, toda hora que me desmistificam, eu falo assim, não, Davi, você tá falando, tá exagerando, tá não sei o quê. Não, eles criaram uma lei que permitiram com que o café tivessem contaminações. E isso, quando as pessoas tomam café que é extremamente amargo, é porque eles torram que nem um carvão. E torrar que nem um carvão é a mesma coisa que no churrasco, você, em vez de comer a carne, você come o carvão que tá ali embaixo. E aquilo ali tem substâncias que se desenvolvem torrando que podem ser cancerígenas, segundo estudos. Então, por isso que ele é extremamente amargo, por isso que você tem que pôr um monte de açúcar. E o que eu escuto muito das pessoas falando é assim, eu tomo café e sinto azia, má digestão, dor de cabeça, náuseas, eu passo mal, tenho refluxo. Porque aquilo ali está contaminado. Deixa eu contar um negócio pra você, Davi. Antes de assistir ao seu vídeo, lá em casa, eu tenho uma parceirinha de café, que é a Cíntia, que trabalha lá com a gente. E a Cíntia ama café, eu também, então toda hora, um café, e a gente fica tomando café. E aí, eu passando mal, a Cíntia também, dor de cabeça e tal. E aí, eu vi o seu vídeo, eu falei, Cíntia, eu acho que a gente tá com dor de cabeça, dor de estômago do café. Porque ela falava sempre pra eu comprar esse aqui. Ou então aquele outro que é vermelho, sabe qual que eu tô falando, né? E aí a gente comprava, que era o melhor. Achava que era. Bom, a gente mudou o café. É estranho mudar? No começo porque a gente estava tão habituado àquele gosto antigo, de anos, que quando a gente começou com o café, que é o café... Como é que é o nome? Especial. Especial. A gente falou, não, mas que estranho. Hoje em dia, eu nem sei mais como é que é o gosto do outro, aquele que me fazia mal. É outra coisa, é outra vida. Eu não combinei com ela, tá? Eu mesmo. só cheguei aqui, ela que tá falando. Não combinou mesmo. Eu não tinha conversado nem antes, quando eu só tinha dado um beijo nele e cumprimentado.
Mas é isso. É isso. Aí eu vou fazer um teste aqui, ó, só pra você sentir o cheiro. Esse aqui é esse que eu coloquei aqui dentro, tá? Tá. Então, coloquei aqui dentro e vou... É pra eu fazer teste às cegas? Isso, às cegas. Ah, então eu vou... Não precisa ser, não. Eu vou virar pra lá, né? Nem precisa. Quero ver. E esse aqui que eu acabei de abrir, ó, tá? Não tem nada. Ó, tô com a tesoura aqui, eu abri agora. Que é o café. Esse aqui, inclusive, é minha marca de café, né? Tá. Então, aqui, ó, vou colocar e olha a cor esse é dele. grão. Olha a cor dele, caramelo. Você vê que ele é brilhante, caramelo, e o outro bem mais escuro. Sim. Se você moer, você vai ver uma diferença ainda maior. Deixa eu ver o aroma. Agora você sente esse aqui primeiro e depois... Senti. E esse aí? Nossa, coisa nojenta. Jura que você não misturou esterco? Eu não, mas vai saber o que fizeram pra chegar Gente aqui. do céu! É sério, é isso aqui. Essa Nojento. Cadê? A Clariana pode vir aqui? Vem cá, Clariana Colasso, mais uma vez. Quero que Deixa mais eu- uma pessoa cheire Vem aqui. cá, vamos ver, vamos ver, Cheiro vamos bom ver. primeiro, o de verdade primeiro. Sente esse aroma. Café, né? Sente esse. Algo torrado. Eu achei que tá com cheiro de cocô de vaca. Ó, sente, não tá estranho? Infelizmente é isso, né? Ou não? Já me falaram que tem cheiro de vestiário. Cheiro de vestiário, aqueles caras tudo suado, não sei o quê. Putz, grila. Sério. E aí o pessoal da produção tinha deixado assim, eu voltei pra cá, porque senão ia ficar o cheiro aqui no ambiente. Não, aqui. não dá. Sério. Me deu até um embrulho aqui, sabia? Então, assim, não é que isso daqui é um café gourmet mais caro, Nutella, não sei o que lá. Isso aqui não é só café, faz bem pra saúde. Exatamente. Então, isso faz bem pro seu organismo. Isso aqui tem antioxidantes, tem óleos essenciais, tem sais minerais, tem a cafeína que faz bem pra gente, consumido com equilíbrio também. Então, isso aqui, o café de verdade, que é a semente de uma fruta, não tem contraindicação, inclusive. Ah, uma criança, não sei o quê. Uma criança, você dá isso daqui. Uma criança, você dá isso daqui. Uma criança, você dá refrigerante. Aí o café que é o problema...